Olá pessoal, vamos dar continuidade às aulas da disciplina Eletrônica Industrial de uma forma descomplicada. Hoje veremos sobre perdas de potência nos semicondutores. Aqui nós vamos ter um circuito básico, formado por uma fonte, uma resistência e uma chave ideal. Deixa eu corrigir aqui. Vamos inicialmente fazer com a chave ideal. Bem, as chaves em eletrônica de potência, elas vão ter dois estados, O primeiro estado, nós vamos desenhar aqui, é o estado de condução. É o estado de condução. Nesse estado de condução, a nossa chave ela fica em curto-circuito. Então aqui eu vou ter minha tensão de entrada, aqui é a minha tensão da minha chave e aqui é a minha resistência. Então ela fica em curto-circuito. Como ela fica em curto-circuito, a queda de tensão sobre ela, considerando que a chave é ideal, é igual a zero. Então nessa condição nós temos a minha tensão igual a zero e a minha corrente, que é a minha corrente de circuito, meu I0, vai ser igual à minha tensão da minha fonte dividido pela minha resistência R0, Então o positivo aqui da minha fonte vai ficar aqui na minha resistência e o negativo, já que aqui está em condição, vem para cá. Então eu tenho uma tensão aplicada a uma resistência. A outra forma, o outro estado dessa chave é quando ela está em bloqueio, Quando a chave ela vai estar em bloqueio. Quando ela está em bloqueio, então ela fica em um circuito aberto. Então nós temos aqui a nossa fonte, a nossa resistência e aqui a nossa chave. Aqui eu vou ter a minha tensão da minha fonte, aqui a tensão em cima da minha chave. Observe que o circuito aberto, eu não tenho um circuito fechado. Então nesse caso, a minha corrente de circuito ela vai ser igual a zero, fazendo com que se eu não tenho corrente circulando por essa resistência não vai ter a queda de tensão. Então o positivo da fonte está aqui na chave e o negativo da fonte está aqui na chave. Ou seja, a tensão sobre a minha chave é igual à minha tensão da fonte. Então desta forma, vamos analisar aqui como é que se comporta a tensão e a corrente da chave. Aqui eu tenho o meu eixo do tempo. Nesse eixo aqui eu vou tanto ter a corrente do meu circuito como a tensão da minha chave. Vou dividir aqui nesses intervalos. Nós já vamos detalhar. Opa. Deixa eu voltar aqui. Ficou bem torto isso aqui. Então, esse intervalo de tempo aqui é de bloqueio. Esse intervalo aqui vai ser o período que a chave vai estar em condução. Aqui vai ser novamente o bloqueio. E esses dois aqui, tanto esse intervalo quanto esse intervalo, é o intervalo de chaveamento, quando eu vou fazer a transição de bloqueio para condução e de condução para bloqueio. Então vamos analisar a primeira condição aqui, a condição de condução. Então quando estamos em condução, a minha tensão na minha chave ela é igual a zero. Então aqui eu vou desenhar a minha tensão sendo
igual a zero. E a minha corrente, ela vai assumir o valor da tensão da fonte dividido pela resistência. Então, vamos considerar aqui sendo o valor desse VI dividido pelo R0. Então, aqui nesse nível, eu vou ter a minha corrente e zero. Na condição de bloqueio, eu vou ter que a minha corrente é zero. Então, aqui na condição de bloqueio, eu tenho a minha corrente igual a zero. Então, aqui no bloqueio, eu tenho a minha corrente igual a zero. E a minha tensão, na condição de bloqueio, é igual à tensão da fonte. Então, vamos dizer que esse aqui é o valor de VI para a tensão. Então, tem esse valor aqui. Opa! Aqui é o espaço do chaveamento. E aqui é a minha curva da minha tensão VS, que é a tensão da minha chave. Então, quando eu estou no estado de bloqueio, eu tenho uma tensão aplicada sobre a minha chave, só que a minha corrente ela é nula. Quando eu faço essa transição para a condução, a minha tensão se anula porque ela se transforma no curto-circuito e a minha corrente assume o valor porque vai circular por essa chave. Então, essa transição aqui, ela é feita na tensão. Assume esse valor no bloqueio, quando entra em condução, só um minuto, assumir esse valor aqui para entrar em condução e volta para entrar em bloqueio. Deixa eu fazer aqui mais retinho, que ficou muito torto. Aqui e aqui. E a corrente é justamente o contrário. No bloqueio ela tem valor zero, mas quando vai entrar em condução ela assume o valor. E aqui também volta para o seu valor. Então aqui nós temos a curva da corrente, como ela se comporta na chave, considerando o chaveamento, e a curva da tensão, considerando justamente o valor da tensão no comportamento da corrente. E como é que fica a potência, né? Então vamos desenhar aqui mais um gráfico. O meu gráfico da potência. Aqui é o tempo. Nesse eixo aqui eu vou ter a minha potência, né? Vou ter esses mesmos intervalos de condução e de chaveamento. E vamos analisar como é que fica a minha potência. Nós sabemos que a potência ela é calculada como sendo o produto da tensão vezes a corrente, né? Então nós vamos analisar nas situações por partes. Então, quando nós temos a primeira situação aqui, que é a situação de condução. Então, na situação de condução, nós vamos ter que a nossa potência vai ser igual à tensão da chave, que multiplica a corrente de carga. Mas na situação de condução, a minha tensão ela é igual a zero. Portanto, a minha potência na condução vai ser igual a zero. Então, nesse intervalo de tempo aqui, que é a condução, a minha potência vai ser igual a zero. Segundo momento de bloqueio. Então, a minha potência no instante de bloqueio vai ser minha tensão da minha chave, que multiplica a minha corrente de carga. No bloqueio, a minha corrente é que é igual a zero, né? Então, esse valor aqui é exatamente igual a zero. Então, isso faz com que a minha potência também, na condição de bloqueio, seja igual a zero. Então, aqui que eu tenho bloqueio,
vai ser igual a zero. E aqui que eu vou ter bloqueio vai ser exatamente igual a zero. A terceira condição é quando eu estou justamente no meu chaveamento, né? Então, no meu chaveamento, eu vou ter uma transição da tensão, e uma transição da corrente. A corrente sai de zero e assume o seu valor máximo, e a tensão sai do seu valor máximo e atinge o seu valor zero. Então a gente sabe que aqui no início a minha potência é zero e aqui a minha potência é zero. Então ela vai ter esse formato aqui. Ela vai ter esse formato aqui. Ela vai subir e vai descer, né? Onde eu posso calcular justamente esse valor máximo aqui da minha potência. Vou calcular aqui esse valor máximo da minha potência. Esse valor máximo ocorre justamente nesse cruzamento aqui, né? E justamente nesse ponto onde eu tenho o meu valor máximo, tanto a minha corrente como a minha tensão vai estar nos seus valores médios. Então nós assumimos aqui que a potência máxima, né, que é aquele pico ali, é igual a metade do valor da minha tensão, do meu valor máximo da minha tensão, né, que multiplica justamente a metade do valor da minha corrente, que é o valor máximo que ela assume, né, que é o valor de circuito. Então, essa aqui é a marcação do valor máximo. Para eu saber a potência, né, dissipada nessa minha chave, eu preciso calcular, só um minutinho, apertei aqui um botão sem querer. Eu preciso calcular a minha potência média. E como é que eu calculo a minha potência média? A minha potência média é calculada fazendo a integral para saber qual o valor dessa área aqui. Então, quando eu realizo essa integral, no período eu tenho 2, né? Esse aqui é o mesmo formato da minha onda retificada. Então, eu sei que o valor médio desse meu formato, quando eu calculo a integral, é 1 sobre π. É 1 sobre π. Como dentro de um período, dentro de um ciclo completo, de eu sair do bloqueado, conduzir e voltar para o bloqueado, eu vou ter 2 na mesma área. Então aqui vai ser justamente 2 sobre π, que multiplica a metade da tensão. Então aqui eu já posso colocar 1/2 vezes a tensão Vs, que multiplica aqui também eu já posso colocar 1/2 vezes a corrente e 0, né? Então eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Então as minhas perdas, que é a minha potência média dissipada na minha chave, vai ser exatamente o valor do meu Vs, que multiplica o meu valor do I0 dividido por 2π. Então, quando eu considero a minha chave real, a minha chave ideal, desculpa, então essa é as minhas perdas apenas durante a transição do chaveamento. Então aqui eu só vou ter perdas por chaveamento, né? O segundo caso é quando a minha chave é considerada real. Então, quando a minha chave é considerada real, então o que acontece quando eu estou em condução? Quando a minha chave é considerada real, então aqui eu vou ter a minha fonte, a minha resistência, e aqui na minha fonte eu vou representar a minha fonte como uma fonte de tensão contrária à fonte, que aqui é o meu Vs, que é a minha tensão da minha chave, contrária à nossa fonte principal, né? E no bloqueio, então quando eu estou relacionado com o bloqueio,
eu vou ter a mesma situação que a anterior. Então aqui eu vou ter, aqui eu vou ter a minha fonte, a minha resistência, e aí sim a tensão em aberto. Vamos analisar aqui a tensão. Essa tensão, dependendo do material, ela é aproximadamente ela pode ser aproximadamente 0,3 volts ou 0,7, a depender do material que é construído a tensão, né? E aqui eu vou ter a minha tensão, a minha corrente, né? Desculpa, aqui eu vou ter minha corrente, onde agora a minha corrente vai ser VI menos VS dividido por R0, né? Nesta condição aqui de bloqueio, a minha corrente continua sendo zero, já que eu tenho uma interrupção aqui do fluxo da corrente. E a minha tensão da chave, ela vai continuar sendo o valor justamente da minha fonte aqui, já que eu não tenho corrente, eu não vou ter queda de tensão nessa resistência R0, então toda a tensão da fonte vai estar aqui. Então, quando eu for fazer lá o circuito, né, o gráfico novamente, aqui está difícil. Eu for fazer aqui o gráfico novamente, né? Vou dividir aqui. Né? Aqui condição de bloqueio. Aqui condição de condução. Aqui é o bloqueio. E nesse intervalo aqui é o chaveamento, né? Então vamos observar já a tensão de uma forma completa. No bloqueio eu tenho a minha tensão igual a VI, né? Então no bloqueio eu tenho essa tensão aqui igual a VI. Na condução eu tenho uma tensão que ela é diferente de zero, então ela não vai estar justamente igual a zero. Então eu vou ter essa tensão aqui, que eu vou chamar de V-on, né? Que é para dizer que a tensão quando está ligada, quando a chave está em on. Então essa transição da tensão vai ser daqui desse valor máximo até esse valor aqui, valor máximo até esse valor 0,7. Ao fazer a curva da corrente agora de uma forma completa, no bloqueio eu tenho minha corrente igual a zero, então aqui em cima do eixo, no bloqueio eu tenho minha corrente igual a zero, né? Na condução eu vou ter esse meu valor aqui de tensão, que é VI menos VS dividido por R0, eu vou marcar aqui, e no chaveamento eu vou ter essa transição. Então aqui eu vou ter justamente essa curva, né? Aqui é a curva da corrente, né? Em azul aqui, seguindo o mesmo padrão, é a curva da tensão. Neste caso, quando a gente for observar a potência, fazer essas mesmas divisões aqui, a condição de bloqueio, aqui é o chaveamento, aqui é a condução, aqui
Aqui é o chaveamento. Então a minha potência, o que é que eu vou ter? Aqui no bloqueio a minha corrente é zero, porque eu não vou ter corrente. Eu não vou ter corrente de forma alguma aqui no bloqueio. Então, se a minha corrente é zero, nesse primeiro caso aqui, que é o bloqueio, a minha potência vai ser igual à minha tensão da chave, que multiplica a minha corrente. Se a minha corrente é zero, nessa condição, então a minha potência vai ser exatamente o que? Zero. Né? Então, nesse intervalo aqui de bloqueio, a minha potência também vai ser zero, porque a minha corrente é zero. Eu não tenho circulação de corrente. Né? Vamos analisar aqui um segundo caso, que é a condução, onde a minha potência vai ser a minha tensão da chave, que multiplica a minha corrente de carga. Neste caso, eu vou ter um valor diferente de zero, né? Porque eu vou assumir aqui um valor de tensão, que pode ser 0,3 ou 0,7, multiplicado por o valor da corrente, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma potência dissipada, que eu vou chamar aqui a potência dissipada na condução, ou simplesmente eu posso chamar de perdas por condução. Então, quando a chave ela está em condução, existe uma potência dissipada. Observe que essas duas potências aqui são valores fixos, né? Então, durante esse intervalo aqui, a minha potência dissipada vai ser exatamente um valor fixo também. No terceiro caso, é o meu chaveamento. Né? Se esse valor de tensão aqui, se a gente está aplicando em média potência, em alta potência, então esse valor aqui vai ser desprezível em relação ao valor total. Então, aqui onde eu posso continuar considerando aquele valor lá de 0,5. Mas o fato é que, neste caso, eu vou ter uma variação, onde eu vou sair de zero aqui minha potência, vai ter um valor máximo, que é um pico, e vai parar aqui nesse valor mínimo. Né? Então, tenho aqui, passo e calculo. E aqui eu vou ter também uma potência dissipada, que é justamente a minha tensão vezes a minha corrente, que isso aqui dá exatamente a minha potência dissipada no chaveamento. Né? Ou simplesmente eu posso chamar de perdas de chaveamento. Então, na eletrônica de potência, quando eu vou calcular perdas, eu preciso calcular as duas perdas. Eu preciso calcular as perdas de condução, né? Vou chamar aqui de PC, perdas de condução, e as minhas perdas de chaveamento. Vou chamar aqui isso de PS. Então, as minhas perdas totais, quando o meu dispositivo ele é real, é justamente o somatório da perda de condução com a perda de chaveamento. Bem, pessoal, por hoje é só. Essa aula era apenas apresentando como é que funciona a minha chave e lembrando que ao funcionar com a minha chave, elas vão ter perdas. Até a próxima aula.